atmosfera já o Espírito está aqui, as evidências surgirão. O Espírito está, a atmosfera já mudou. O Espírito está aqui, as evidências surgirão. O Espírito está aqui, flua nesse lugar, transborda teu amor que nos envolve. A ti me achegarei pra encontrar teu amor que nos envolve. Flua nesse lugar, transborda teu amor que nos envolve. A ti me achegarei pra encontrar teu amor que nos envolve. Aleluia. Glória a Deus. Deixa eu ver quem já está aqui online. Para mim ainda não apareceu. Mostra que existem duas pessoas, mas não estou conseguindo ver. Amém. Aleluia. Vamos esperar mais uns minutos enquanto
enquanto outras pessoas se conectam. Aleluia. Você baixa um pouco só o fundo musical, amor, por favor. Aí. Ok, excelente. Glória a Deus. Então vamos dar início à transmissão da palavra hoje. Hoje, dia 6 de março de 2021. Nós cremos que estamos em um tempo muito oportuno para nos posicionarmos em Deus. Para tempos como esse que o Senhor tem nos preparado, tem nos chamado. No tempo de crise, que os verdadeiros adoradores, os verdadeiros ministros, mensageiros, filhos de Deus devem aparecer. Mais à frente, hoje, da mensagem, eu vou estar falando sobre Elias. Elias não só foi um protagonista por ser profeta, mas o seu ministério foi marcado porque ele foi profeta em um tempo de crise, em um tempo de grande escassez no território de Israel. Já está conosco aí a Ana Mary. Shalom, que Deus te abençoe. Todos aí de Rondônia. Então hoje nós vamos estar falando sobre isso. Para quem está participando da jornada conosco, da jornada de leitura bíblica, sabe que nós estamos na lição de número 21. Iniciou neste sábado essa lição. E eu sempre tenho procurado compartilhar a palavra alinhado com as lições, para que nós possamos ter um maior aproveitamento de cada ensino, de cada lição, não tendo muitos temas a estudar, mas estando alinhado em um tema semanal para a nossa meditação, para o nosso crescimento. E o tema hoje será muito bom. Espero que aqueles que estiverem participando possam tomar nota, possam prestar bastante atenção. E aqueles que não estiverem participando ao vivo possam também ouvir na gravação e estudar. O propósito das nossas ministrações não é somente compartilhar o conhecimento, mas é trazer um conhecimento para um crescimento em todas as áreas, principalmente no que se refere à fé, o crescimento na fé. Então vamos compartilhando a palavra hoje. Hoje, dia 6 de março de 2021, quero compartilhar com todos, nesse sábado, nesse Shabat. O tema da mensagem é os que são contados. Estive procurando em Deus qual o tema poder colocar nesta mensagem hoje. E usando a minha criatividade, investigando no meu espírito, eu entendi que esse seria um tema muito apropriado, os que são contados. Talvez se você ouvir somente o tema não vai fazer muito sentido, mas no decorrer da mensagem, com certeza fará todo o sentido. Os que são contados. E para texto base, como eu sempre tenho o costume de iniciar os nossos ensinos com a leitura base, um texto de apoio, quero que você abra comigo no livro de Romanos, capítulo de número 9. O livro de Romanos, no Novo Testamento, capítulo de número 9, a partir do versículo 6 até o versículo de número 8. Que nos diz assim:
não que a palavra de Deus haja faltado, porque nem todos os que são de Israel são israelitas. Veja bem, nem todos os que são de Israel são israelitas. Shalom, profeta Lúcia, desde Costa Rica, seja bem-vinda. Pastora Kenimara, pastor Amarildo, sejam bem-vindos em nome de Jesus. Estejam aí como intercessores proféticos. Nem todos os que são de Israel são israelitas. Versículo 7 diz: nem por serem descendência de Abraão são todos filhos, mas em Isaque será chamada a tua descendência. Veja que tremendo. Agora eu creio que o tema desta mensagem já começa a fazer um sentido. Os que são contados. Nem todos são contados. Nem todos são contados. Nem todos os israelitas, nem todos que são de Israel são verdadeiros israelitas. Nem todos que são descendência de Abraão são filhos. São filhos. Nem todos que são descendência de Abraão são filhos. Mas em Isaque será chamada a tua descendência. Porque o versículo 8 diz: isto é, não são os filhos da carne que são filhos de Deus, mas os filhos da promessa são contados como descendência. Ou seja, não é somente por uma questão natural, por uma linhagem natural que se herda as promessas, mas sim por causa de uma linhagem espiritual, uma linhagem profetizada, uma linhagem que nasceu pela palavra, que foi gerada pela palavra incorruptível, que nasceu pela pregação da fé, que foi tocada por Deus e entendeu o seu chamado e respondeu a esse chamado. Esses são os que são contados. Em outras palavras, os que são contados são os que são da fé, não os que são naturais. Talvez o grande problema aí que Babilônia ganha força para trazer confusão na sociedade é sempre usar as coisas naturais para tentar impedir a revelação dos que é espirituais. Porque a consciência espiritual se desperta pela fé. E não pelo conhecimento. E não pelas questões naturais. Nem todos que são de Israel são israelitas. Trazendo isso para o nosso contexto, nem todos os que são cristãos realmente são verdadeiros cristãos. Nem todos os que se dizem ser da fé são verdadeiramente pessoas de fé. Por quê, pastor? Porque não demonstram com os seus atos, com as suas atitudes, com o seu comportamento. Muitos são da fé no que se refere a uma crença, a uma teoria. Simpatizam com algum pensamento, mas não vivem o que pensam ser correto. Não praticam a fé, não têm uma fé prática, uma fé vivencial. Por isso achei importante começar com esse texto. Os que são contados, nem todos são contados para Deus. Nem toda a multidão para Deus são filhos. Ah, pastor, veja como o evangelho tem crescido. No Brasil,
existem 210 milhões de habitantes. Que grande esse país! E segundo os dados do IBGE, mais de 60% são cristãos, mais de 60 milhões de evangélicos. E a gente pensa que tremendo, porque quase todo o Brasil é cristão. E a gente tem que fazer uma pergunta: se realmente fossem cristãos, se realmente fossem pessoas da palavra, já haveria transformado esta nação. Porque não se trata de você ter uma religião, porque não se trata de você estar em meio a um cenário evangélico, se trata de você ser um verdadeiro crente, um verdadeiro filho de Deus, uma pessoa da palavra, uma pessoa de fé. Esses são os que Deus conta para mudar esta nação, para mudar o curso das coisas. Deus não conta com a multidão. Deus conta com o seu remanescente, com os seus filhos e filhas que foram chamados, que foram lavados, remidos, justificados no sangue de Jesus. E entendem que foram chamados para uma nova vida. Jesus não te chamou para você melhorar de vida. Ele te chamou para você ter uma nova vida. A sua vida velha tem que morrer. A sua vida velha tem que acabar. A sua vida velha tem que encerrar. Porque de outra maneira você nunca entrará no novo de Deus para você. Porque muitos ensinam: venham para Jesus e a sua vida vai melhorar. E Jesus diz: aquele que não perder a sua vida não vai encontrar o verdadeiro sentido da vida. Aleluia! Glória a Deus! Ou seja, somente os que são da fé são contados. Outra passagem que eu quero ler com vocês, abra comigo rapidamente em Gálatas capítulo 3. O livro de Gálatas, capítulo número 3. A partir do versículo 6. Vamos entender quais são os que são contados. Gálatas 3, a partir do versículo 6. Aleluia, shalom a todos que estão se conectando aí, a Fátima, a Yara, Deus abençoe cada um de vocês, suas famílias, seus territórios. Gálatas 3:6 diz assim: é o caso de Abraão, que creu em Deus, e isso lhe foi imputado como justiça. Versículo 7: sabei, pois, que os que são da fé são filhos de Abraão. Quem são os verdadeiros filhos de Abraão? Os que são da fé. O que é que representa isso, pastor? Significa que ser descendência de Abraão não é uma questão natural, de ser um filho natural, de ser um descendente de judeu, segundo a carne. Embora eles tenham herança e promessa, mas Deus, através de Abraão, estava chamando uma geração que iria nascer, e mesmo sem ser judeu segundo a carne, seria um verdadeiro adorador, buscaria amar ao Senhor com todo o seu entendimento, com todas as suas forças, com toda a sua alma, porque é uma geração de filhos
filhos de Deus, gerados pelo Espírito, pela palavra, pela pregação de fé. Aleluia! Então, entrando agora na nossa lição dessa semana, as leituras que fizemos ou que vamos fazer essa semana, eu já fiz a minha, estou correndo aceleradamente para poder sempre trazer o melhor, o melhor ensino, mais alinhado, mais aprofundado para vocês que nos acompanham, para os nossos seguidores, discípulos, filhos ministeriais. Então, hoje eu já fiz a leitura dos textos de Êxodo, do texto de 1 Reis, do texto dos Evangelhos de Marco, de Coríntios e do Salmo de número 75. E hoje realmente o Senhor fez um banquete. Aí um abraço para o meu tio Cacá Solheiro, que está acompanhando a transmissão, que Deus abençoe. Então hoje Deus preparou um banquete com muitos ensinos, uma leitura muito rica, mas eu sei que o propósito não é repassar a vocês o conhecimento grosso, mas sim trazer uma essência. Então vou fazer um resumo geral dessa lição de número 21, que nós iniciamos hoje, com o tema, da mensagem agora é os que são contados. Então, na leitura de Êxodo, a partir do versículo de número 34, não precisa abrir as escrituras, eu vou abrir simplesmente para recordar, deixa eu me ver. Eu acho que encerra no 34, foi a partir do 31. A nossa leitura hoje. Não, foi a partir do 30. Êxodo 30 ao 34. Foram 4 capítulos. E eu vou fazer um resumo geral. Nessas leituras, o Senhor chama Moisés e fala a Moisés que vai fazer uma contagem. Vai fazer um censo, uma contagem de quantas pessoas habitavam, juntamente com o povo que havia saído do Egito, estava no deserto. Deus ia fazer uma contagem de quantos cristãos, se é que eu posso falar essa palavra, quantos hebreus, quantos judeus, ou melhor, filhos de Deus, existiam entre a multidão. Mas pastor, todos que saíram de Israel eram israelitas. Todos que saíram de Israel, todos que saíram do Egito eram israelitas. Todos que saíram do Egito eram o povo de Deus, eram os hebreus. Isso é verdade? Claro que não. As escrituras dizem que entre essa multidão que saiu do Egito, havia uma mistura de gente, havia um vulgo, estrangeiros. E quando fala de estrangeiro, não está falando simplesmente de uma cidadania segundo a carne. Está falando de pessoas que realmente não haviam nascido da fé. Eram pessoas que estavam muito acomodadas entre os que são da fé, porque é muito bom estar do lado de pessoas que são otimistas, que são pessoas de bom conselho, que são pessoas que cantam, que superam seus limites sempre com bom ânimo. É muito cômodo. Quem é que não gosta? Mas veja, esse povo que não era convertido, que estava entre o povo de Deus no deserto, era um povo que vivia incitando, influenciando de forma negativa o povo a pecar, a murmurar, a se levantar contra Deus. Era uma geração rebelde, desobediente. Então o Senhor chama Moisés
e fala com Moisés que levante um censo, uma contagem entre o povo. Isso seria através da coleta de meio ciclo de prata ou de ouro. Eu não me recordo agora exatamente qual era o metal. Mas meio ciclo, eu vi nas escrituras que se tratava de 12 gramas. Vamos colocar que essa coleta era feita através de 12 gramas de um metal. Todos que se diziam ser povo de Deus tinham que contribuir com 12 gramas de um metal, seja prata, seja ouro. E através dessa contribuição era contado o número de crentes, o número de judeus, de hebreus, como você quer usar a nomenclatura, mas em outras palavras, que eram da fé. Se a gente calcular hoje isso, o Senhor disse que tanto o pobre quanto o rico dariam a mesma quantia. O rico não daria mais e o pobre não daria menos. E se a gente fosse fazer um cálculo rápido, a grama do ouro hoje, só para a gente ter uma noção, está em média R$300, até mais. 12 gramas daria mais de R$3.000, R$3.000 e um pouco. Se fosse prata, a prata deve estar em média de uns R$100 a grama. 12 gramas daria R$1.200. Ou seja, todos que se diziam ser crentes deveriam trazer a Moisés a sua contribuição, meio ciclo. E assim seria contado como sendo povo de Deus. E qual era o objetivo dessa contribuição? Era só contar? Não, era também uma forma de resgate. Por quê? Porque o povo, repetidas vezes, contribuiu e investiu para aquilo que era contra o propósito de Deus. Na mesma leitura de hoje, nós podemos ver no livro de Êxodo, entre o Êxodo 30 e o Êxodo 34, a gente vê que o Senhor chama Moisés ao monte, e Moisés sobe ao monte para receber a Torá, as 10 palavras, e enquanto isso deixa como o seu representante Arão para estar liderando o povo. Então o povo se perde na sua contagem e começa a achar que Moisés morreu, e começa a pressionar Arão para que Arão tome alguma providência. E Arão, nesse momento, representou aqueles líderes que se deixam ser guiados pelo povo, pela necessidade. Ser guiado pelo povo para fazer aquilo que o povo quer ouvir, aquilo que agrada ao povo. Existe essa liderança. E muitas vezes, esse tipo de liderança é um grande problema para o povo mesmo, para o propósito de Deus, porque está preocupado em se manter na posição de liderança através de agradar o povo, e não através de agradar a Deus, fazendo o que é certo. Porque se fizer o que agrada a Deus, Deus mantém no poder, Deus mantém na função, Deus mantém no governo. Então Arão, pressionado pelo povo, porque Moisés estava demorando, então cedeu e disse: tragam-me das mulheres de vocês os brincos de ouro. E trouxeram todo o ouro que podiam para Arão. E Arão, quando recebeu o ouro, derreteu esse ouro e fundiu um bezerro de ouro. Então todo o povo pensou: agora esse bezerro de ouro é o nosso Deus.
Agora vamos celebrar, vamos festejar, vamos fazer festa. E estava lá no monte Moisés, estava próximo a ele Josué, e o povo estava cá abaixo, no monte, fazendo festa. Por quê? Porque estava vivendo a sua fé do seu jeito. Você sabe qual é o problema de pessoas que dizem ser de fé? É porque querem viver a fé do seu jeito. A fé se aprende, a fé se educa. Esse é um dos problemas da pessoa querer viver só por fé, mas uma fé própria, uma fé baseada nas suas crenças e não no que a palavra de Deus diz e ensina. Então Arão fez o que agradou o povo, fabricou o bezerro de ouro e fizeram festa. E estava Moisés no monte e ouviu o barulho de festa e um barulho de trombetas, de gritos. Então Josué pensou, está tendo guerra lá no arraial. E Moisés disse, não é guerra, isso é barulho de festa. Então Moisés desceu. Quando chegou lá embaixo, comprovou que o povo inteiro estava corrompido, celebrando e adorando falsos deuses. Estavam praticando a idolatria. Então Moisés se enfureceu e quebrou as tábuas de pedra, destruiu o bezerro de ouro. Eu vi um detalhe hoje que eu ainda não tinha visto. Moisés destruiu o bezerro de ouro, pegou o restante do pó das cinzas desse ouro derretido, lançou na água e fez com que o povo bebesse. De tanta ira que Moisés ficou devido à prática da idolatria. Por quê? Porque a idolatria, ela nos afasta de Deus. A idolatria nos afasta do Senhor. O que representa o bezerro de ouro? Um ídolo? Também. Mas a expressão bezerro de ouro significa adivinhar o futuro. Muitas vezes fabricamos deuses para as nossas vidas. Quando, pastor? Quando nós dizemos e fazemos coisas que Deus não disse, que Deus não nos instruiu. Quando queremos fazer as coisas às nossas maneiras, muitas vezes sem se dar conta. Essa motivação interior está sendo uma influência negativa que temos que discernir. Ou seja, primeiro fala sobre isso, sobre Deus levantar uma contagem e todos trazer uma oferta ao altar do Senhor. E parece uma coisa, toda vida que Deus quer levantar um altar para santificar o povo, ao mesmo tempo o inimigo levanta um outro altar, influencia o povo a deixar o altar do Senhor e comer no altar pagão, no altar idólatra, a direcionar os seus recursos, o seu tempo, as suas forças naquilo que não é para glorificar o Senhor, naquilo que não é plano e propósito do Senhor. E mais uma vez, Moisés subiu ao monte, intercedeu pelo povo,
e ficou dizendo: Senhor, não desiste desse povo, esse povo é teu, Senhor, o que é que vão falar de ti? Tu tirou esse povo do Egito. E o Senhor disse: não, Moisés, vocês podem ir, eu já não vou mais no meio desse povo. Porque se eu for no meio desse povo, esse povo vai morrer. Porque são muito desobedientes, é uma geração rebelde. E Moisés disse: Senhor, se o Senhor não for conosco, então não nos faz sair deste lugar. Porque o que nós queremos mais, Senhor, é a tua presença. Então o Senhor, pela intercessão de Moisés, concedeu uma nova chance. Disse: Moisés, você sobe de novo, eu vou te dar as novas tábuas, com as instruções, e eu vou caminhar sobre o povo, eu vou caminhar no meio do povo. E Moisés foi mais ousado e falou: Senhor, que eu possa ver toda a tua bondade, toda a tua glória. E o Senhor falou: vou te mostrar toda a minha bondade, toda a minha glória, mas tu não vai ver a minha face. Então Moisés se tornou um homem tão íntimo de Deus que Moisés construiu uma tenda chamada Tenda do Encontro ou da Reunião. Era o lugar que ele se encontrava com Deus, recordando que o povo habitava em tendas, não haviam casas, estavam morando no deserto. E Moisés, quando ia para essa tenda do encontro, para essa tenda da reunião, as Escrituras diz que vinha a presença de Deus como fumaça e ficava sobre a tenda. E vinha Deus e falava com Moisés face a face. No entanto, Moisés tinha que pôr um véu para que não pudesse ver o rosto de Deus. Enquanto Moisés estava na tenda, Moisés estava com um véu, como se fosse um manto de oração, coberto em seu rosto, para não ver a Deus. Quando ele saía da tenda, então, para falar com o povo, ele tirava o véu. E a Bíblia diz que quando ele removia o manto, o véu sobre o seu rosto estava brilhando da glória de Deus. Aleluia. Outro ponto que eu quero mencionar também da nossa lição é sobre Reis 18, quando fala do profeta Elias. Elias estava vivendo em um tempo de grande prostituição espiritual na nação de Israel. Sobre Israel estava governando o rei Acabe e a sua esposa Jezabel, que havia implementado na nação o culto e a adoração a Baal e a outros falsos deuses, e havia deixado de lado as instruções do Senhor, os ensinos do Senhor. E ela chamava todos os profetas para comerem à sua mesa. Entenda: culto, adoração, comunhão. Só que essa mesa não era a mesa do Senhor, mas era a mesa de idolatria, a mesa de demônios, a mesa de prostituição. Por quê, pastor? Porque haviam profetas que eram profetas de Baal, que não falavam da parte de Deus, que não ensinavam o caminho da justiça, da verdade, mas que somente falavam aquilo que o povo queria ouvir, aquilo que as autoridades queriam ouvir. Era só bajulação. E Jezabel estava governando, controlando, manipulando esses profetas. Então se levantou Elias, depois de ter profetizado que não choveria em Israel, segundo a sua palavra, e passou 3 anos e não havia chovido mais, e por conta disso Acabe estava ali buscando para acertar as contas com o profeta. Só que Deus havia guardado o profeta na casa de uma viúva, que ele o sustentou nesse tempo de crise. E quando o Senhor fala com o profeta que voltasse a Israel e que agora buscasse Acabe e dissesse a Acabe que preparasse um altar e chamasse os profetas de Baal, de Azera, porque ele prepararia um altar e Deus ia responder.
desafiou aqueles falsos profetas. E Acabe fez como Elias havia dito, convocou os seus profetas, que era um total de 850, 400 profetas de Baal, 450 de Azera. E Elias colocou 2 novilhos, o que ia ser sacrificado, diante deles, para que eles escolhessem qual dessas 2 ofertas vocês querem escolher. Eles escolheram. Depois que eles escolheram, Elias falou: agora preparem o altar de vocês e clamem ao Deus de vocês. E a Bíblia diz que eles clamaram pela manhã, clamaram pela tarde e nada. E Elias começou a ficar zombando com eles: e clame mais alto, porque é um Deus e com certeza está ocupado, está longe, está em viagem. E esses profetas de Baal e de Azera começaram a se mutilar o seu corpo, se cortar. Porque esses ensinos, falsos ensinos, dizia que era através do sacrifício que ia mover o seu Deus, do seu alto sacrifício. Então Elias deixou eles. Eles não conheciam o turno de oração. Eles não conheciam a ordem da oração. Eles não conheciam o protocolo da oração. Então, depois que eles foram e cansaram, Elias falou: agora é a minha vez. Eu vou preparar o altar. E pega 12 pedras. Assim como nos diz as Escrituras, que o altar do Senhor deve ser construído por pedras. Não pode ser um altar fundido, tem que ser altar de pedras, representando as 12 tribos de Israel. E sobre essas pedras Elias põe o sacrifício. Só que depois ele cava uma vala, enche de água tudo, coloca água até mesmo sobre o sacrifício, sobre as pedras, sobre a madeira, tudo, para que todos vissem realmente que era algo sobrenatural. Porque senão podiam dizer: Elias está fazendo alguma mágica, Elias está fazendo algum truque. E muitas vezes as pessoas utilizam disso, de truques, de métodos, para trazer o fogo de Deus, o avivamento. Às vezes cria um ambiente musical, um ambiente de luz, um ambiente disso, daquilo, para estimular as pessoas a acharem que elas estão recebendo algo espiritual. Nada contra isso. Mas uma visitação genuína de Deus não precisa de nada. Porque a presença de Deus é real. Aleluia. Então Elias preparou o altar, encharcou o holocausto e começou a orar ao Senhor e disse: ó Senhor, para que saibam Israel que tu me enviou a fazer isso, Senhor, responde por fogo. E a Bíblia diz que Deus respondeu por fogo, e o fogo que desceu do céu consumiu o holocausto e inclusive secou a água. E todos se prostraram diante do Senhor, reconhecendo realmente Yahweh é o Senhor. Yahweh é a palavra que origina Yahvé ou Jeová. É o Senhor, e não Baal, e não Azera. E o profeta disse para Acabe: Acabe, eu vim consertar o altar que estava destruído. Eu não sou perseguidor, eu não sou perturbador em Israel.
Você que é o perturbador aqui desta nação, trazendo falsos ensinos, trazendo falsa doutrina, trazendo coisas que não são mandadas por Deus. Você que tem perturbado essa nação, não eu que estou falando a verdade, que estou ensinando a verdade. Acabe, vai, porque uma grande chuva virá sobre esta terra, e possa ser que te pegue no caminho. O profeta liberou a palavra, logo depois correu para oração, para orar sobre o monte 7 vezes, até ver esta chuva cair sobre Israel. Esse homem era um homem de fé, porque ele não falava pelo que via, ele primeiro falava para depois ver. A palavra de Deus é uma palavra criativa. Quando Deus criou todas as coisas, de acordo com nos fala o Gênesis, diz que Deus falou e logo Deus viu. Portanto, a verdadeira palavra profética, a verdadeira palavra que produz fé, não é a palavra que vemos para falar, é a palavra que falamos para ver. É muito fácil falar do que vê, naturalmente. Difícil é falar do que não vê, do que requer a fé para falar, do que requer a fé para fazer. Imagina enfrentar 850 profetas, enfrentar um rei, confiando simplesmente em uma palavra, confiando simplesmente num mandado de Deus, porque Deus disse, vai e se coloca diante dessas autoridades e faz como eu te ordenei, porque eu serei contigo e eu me revelarei a este povo, para que saibam que eu sou Deus, que eu sou o Senhor. Aleluia. Glória a Deus. E Elias restaurou o altar que estava arruinado. E Deus respondeu por fogo, veio a presença. Mas quando Elias estava indo para esta missão, Elias fez uma declaração muito conhecida, dizendo, só há eu, profeta em Israel. E Deus diz, Elias, ainda tem 7.000, Elias. Ainda tenho 7.000 reservados nesta nação. Ou seja, Deus sabe quem são o seu verdadeiro remanescente, o seu povo. Às vezes não tem cargo, não tem título, não são pastores, não são profetas de título, de ministério. Às vezes não estão na mídia, não estão em uma rede social como eu estou agora pregando. Existem os desconhecidos na sociedade, mas que são muito bem conhecidos por Deus. Aleluia. Porque são pessoas que têm a sua vida de fé genuína, amam a Deus, vivem por Deus, pelo reino. Aleluia. Deus conhece aqueles que são seus. Aqueles que são seus, Deus conhece pelo nome. Aleluia. Como pastor, pelo estilo de vida que levam, porque são da fé, são pessoas da fé. Esses são a verdadeira descendência de Abraão. Glória a Deus. Assim como o nosso Messias, Yeshua, Jesus, em Marcos 7:8, vai nos falar de como Jesus manifestou milagres, sinais, maravilhas. Mas não fazia isso a todos. Muitos vinham até Jesus, dos fariseus, e diziam, mostra-nos um sinal. E Jesus disse, a vocês eu não vou dar nenhum sinal, porque vocês são geração rebelde, geração desobediente. A mesma geração que esteve no deserto e que não se converteu.
E hoje está aí com o título. Hoje está aí na religião, são importantes na religião. Mas nunca tiveram um encontro genuíno comigo. Apartai-vos de mim, fazedores de maldade, descumpridores da Torá, do ensino. Porque vocês guardam muito bem as tradições dos homens, as tradições religiosas, mas não cumprem os princípios estabelecidos na minha palavra. Não honram os pais como deveriam. Não demonstram compaixão, misericórdia como deveriam. São amantes de si. São pessoas de boa oratória, mas de um coração entenebrecido, de um coração egoísta, de um coração sem misericórdia, sem piedade, cheio de maldade. Como vocês dizem me conhecer, então Jesus passa a ensinar e a operar maravilhas. Marcos 7:8. Aleluia. Jesus multiplica pães e peixes. Jesus cura surdo, cura gago. Cego. Expulsa demônios da filha de uma mulher cananeia. Mas se a gente observar todas essas pessoas desse cenário, muitos não eram israelitas. Não eram parte civil de Israel, do Israel civil. Eram estrangeiros. Mas que vinham movidos por um espírito de fé. E todo aquele que se aproxima de Deus em fé, recebe. Por isso que o apóstolo Paulo, quando escreve a carta de Hebreus, capítulo 4, versículo 16, diz que aqueles que se aproximam de Deus devam fazer com confiança, com ousadia. Porque Deus é galardoador, Deus é recompensador daqueles que o buscam. Tira essa mentalidade de órfão, de bastardo, de estrangeiro. Aqueles que são da fé têm direito a se aproximar de Deus, e não só têm direito, mas devem fazer isto com confiança, com ousadia. Esta mulher cananeia que veio clamar a Jesus por sua filha que estava endemoniada, era uma mulher estrangeira, uma cirofenícia, uma grega, que veio clamar por sua filha, e Jesus disse: não convém tirar o pão dos filhos, porque os filhos têm herança, os filhos têm direitos. Não convém tirar o pão dos filhos e dar aos cachorrinhos. E aquela mulher disse: Senhor, mas os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Em algumas versões diz das migalhas que caem da mesa das suas crianças, dos seus filhos. Aquela mulher foi perseverante em fé. Aquela mulher sabia que também era descendência de Abraão, não pela carne, mas pela fé. Pela fé ela podia alcançar as promessas, ela podia alcançar os pactos, ela podia alcançar a herança dos descendentes de Abraão, assim como nós em Cristo, em Yeshua HaMashiach.
temos acesso ao Pai. Já não somos forasteiros, já não somos estrangeiros, já não somos incircuncisos, já não estamos sem Deus neste mundo. Já não estamos sem pacto, mas somos chamados para um novo pacto no sangue precioso de Jesus, de Yeshua HaMashiach. Por isso mesmo o poder que operou em Jesus para curar, para restaurar, para libertar, também opera sobre nós hoje, porque estamos neste pacto. Por isso eu declaro cura sobre a sua vida, restauração, saúde, visitação divina. Não importa o que você precisa da parte do Senhor hoje, se você clamar em fé, se você se aproximar de Deus com o coração, não duvidando, mas com o coração confiante, com o coração cheio de ousadia, dizendo: Senhor, eis que eu estou aqui e eu creio, Senhor, que eu também faço parte das promessas feitas a Abraão, porque eu sou descendência de Abraão em Cristo Jesus. Eu estou inserido no melhor pacto, num pacto incondicional, no pacto feito no sangue de Jesus, que não pode ser quebrado, que não pode ser anulado, que não pode ser cancelado, porque esse pacto foi feito pelo sangue. Aleluia. Não da letra morta, não da lei, porque não somos justos por causa da lei, somos justificados pela fé em Cristo, em Yeshua HaMashiach. Nisso saberemos se somos contados ou não. Aleluia. Nesse tempo de muita confusão, de muito caos, as pessoas têm buscado se unir, as pessoas têm buscado estar juntos. Mas eu quero te dizer, não é pela multidão que Deus vai se mover. Não é pela multidão que Deus vai se mover, mas é pelo clamor dos filhos. Mas é pela fé dos filhos, é pela atitude dos filhos, é pela oração dos filhos. Deus se move por causa dos seus filhos. Por isso Jesus disse: onde tem 2 ou 3 reunidos em meu nome. Não é necessário uma multidão orar para mudar o curso de uma cidade. É necessário uma congregação de filhos. É necessário uma união de filhos em concordância. Orar e declarar a palavra de Deus e decretar a palavra de Deus para que haja mudança nos cenários. Porque Deus se move por causa dos filhos. E que Jesus traga pão dessa palavra e alimente aos famintos, aos sedentos. Que Jesus traga unção dessa palavra e traga a libertação dos que estão aprisionados, dos que estão cativos, dos que estão debaixo de opressão, de angústia. Declaro libertação agora na sua vida em nome de Jesus. A todos que estavam vivendo em tristeza, em amargura, em depressão, eu declaro a visitação do Senhor sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre o seu lar. Assim como veio sobre o profeta Elias depois de uma grande intimidação de Jezabel, o profeta ficou depressivo e foi se esconder em uma caverna. E o Senhor veio até ele através de um sussurro, através de uma brisa suave. Assim eu declaro sobre você, em nome de Jesus, sopro do Espírito Santo, o sopro de Deus, te trazendo shalom, te trazendo a paz. Aleluia, aleluia. Deus é real, a presença de Deus é real. A Bíblia diz: serei achado de vós quando me buscardes de todo o vosso coração. Por que não temos encontrado a Deus, pastor? Porque ainda nos falta buscar a Deus de todo o coração.
Temos que tirar o nosso coração de muitas coisas que tem nos distraído, que tem nos afastado, que tem nos esfriado, que tem nos trago, Senhor, obstáculos no relacionamento com Deus. Temos que voltar a buscar o Senhor de todo o nosso coração. O Evangelho é simples. A gente é que complica. O prazer de Deus é se aproximar dos seus filhos. E muitas vezes a gente cria tantos caminhos, tantos mediadores, tantos intermediários. Criamos tanto protocolo. Não que Deus não tenha protocolo. Mas aquele que é filho sabe como se aproximar do seu pai. Deus não está te chamando para você vir a Ele nos protocolos de um Deus, de uma pessoa de autoridade, de um Senhor. Mas Deus te chama para vir a Ele com o sentimento de filhos, para conhecer a Deus, conhecer os seus pensamentos, o seu caráter, aquilo que lhe agrada. E que você possa colocar em prática tudo que você aprender com Ele. Não por imposição, porque Deus não impõe. Deus não é autoritário. Deus instrui. Deus educa. E Deus corrige quando estamos errados. Correção é diferente de castigo. Castigo envolve dor e sofrimento, correção não. Correção envolve amor. Porque um pai corrige o filho que ama. E quer que a sua vida prospere, quer que a sua vida avance, quer que a sua vida alcance tudo aquilo que Deus tem preparado. Por isso eu concluo dizendo: nós somos os que estamos na contagem. Nós somos os que são contados por Deus, porque somos da fé. Não por causa da religião A, da religião B, não por causa do título, não por causa disso ou daquilo, mas porque temos fé. E Deus se agrada dessa geração de fé, que serve a Deus por fé, não por benefícios, não por comodidade, não por tradições, mas por fé. Essa é a verdadeira geração que Deus está buscando e que Deus está esperando que se levante nesse tempo de caos, de crise. A geração de fé, a geração de governo, a geração que prepara o cenário para os milagres. Aleluia! E aqui eu concluo a ministração de hoje. Que você possa receber tudo aquilo que o Senhor tem preparado para você. Que você entre nesta contagem. Deus está contando, Deus está fazendo uma separação daqueles que são, daqueles que não são. Tudo que Deus está fazendo é uma separação. Por quê, pastor? Porque Deus sempre extrai o bom de tudo que existe. A Bíblia diz que no primeiro dia Deus disse: haja luz, e houve luz, e Deus extraiu o bom e separou luz de trevas. No segundo dia a mesma coisa, separou as águas que são de cima, águas que são de baixo. No terceiro dia Deus chama a terra e diz: terra, produza, e Deus separa o que é produtivo daquilo que é improdutivo. Então esse tempo de separação que Deus está trazendo, porque nós estamos em uma contagem, Deus está separando aqueles que são adoradores daqueles que são murmuradores. Porque Deus vai contar com os seus profetas, adoradores, com os que são da fé. Deus vai contar com estes para mudar o cenário da nossa nação, para mudar o cenário do nosso estado, da nossa cidade, da nossa família, da nossa própria vida. Aleluia.
Amém? Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha de ti misericórdia. Que o Senhor sobre ti levante o teu rosto e te dê a paz, te dê o shalom. Receba o meu abraço da minha esposa, do meu sogro que está aqui. Que graça, misericórdia e paz da parte do nosso Senhor Jesus venha sobre você e a sua casa. Tenha uma excelente semana. Declaramos Shavuot Tov. Boa semana para você que inicia o domingo. Você tem uma semana de vitória, uma semana de paz, uma semana de prosperidade, uma semana de experiências com Deus. E que você possa cada vez mais caminhar por fé, sabendo que os que são da fé é que são verdadeiramente filhos e herdeiros. Aleluia. Que Deus abençoe a todos vocês. Cristina, todos que estiverem conectados aí, que o Senhor abençoe. Ana Mary, Deus abençoe. Bianca, todos de Rondônia, de São Paulo, de Minas Gerais, do Ceará. Timóteo, Rosângela, lá de São Paulo, que Deus te abençoe. Pastores de São Paulo também, pastor Adriano, pastora Tatiana, Deus abençoe vocês. Pastor Amarildo, pastora Zezé, pastora Kendi, governador Valadares. Tantas pessoas que nos acompanham. Que o Senhor abençoe cada um de vocês. A Fátima, lá de Rondônia, já mencionei. A Fátima Silva também, lá do Ceará, que Deus abençoe grandemente a sua vida e a sua família. A irmã Marluce, que Deus te abençoe também, a sua casa, a sua família, em nome de Jesus. E que vocês continuem buscando ao Senhor, porque vale a pena buscar a Deus, vale a pena viver por fé. Ainda que nós passamos por desafios, por provações, o resultado sempre é positivo, sempre é gratificante viver pela fé. Amém? Tenha uma excelente semana, fica na paz do Senhor. Depois nós vamos subir esse vídeo para o YouTube, para compartilhar nas nossas redes sociais. E até a próxima semana, o próximo sábado, com mais uma transmissão, às 17 horas por esta página. Shalom, shalom, que Deus te abençoe.